Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura que acabamos de ouvir nos apresenta a figura de Abraão, que é um modelo do crente que soube com muita fé, com muita confiança, escutar e obedecer à voz do Senhor. E mediante a aliança estabelecida com Deus e por Deus, Abraão, ele torna-se pai de todos aqueles que creem, justamente porque ele depositou no Senhor a sua confiança, a sua fé. E como Abraão, queridos irmãos, nós somos convidados a percorrermos esse tempo quaresmal, esse tempo de graça, renunciando às nossas próprias vontades, os nossos caprichos, e buscarmos estarmos cada vez mais conformados com a vontade de Deus em nossas vidas. Tá bom? O Evangelho deste segundo domingo da Quaresma nos fala sobre a transfiguração de Jesus. No domingo passado, nós falávamos sobre o Evangelho da... Vocês lembram, crianças? Semana passada, domingo? Alguém lembra o Evangelho do domingo passado, gente? Primeiro domingo da Quaresma? Oi? Meu Deus do céu. Todo mundo dormindo na missa, não é possível. O Evangelho da tentação, Jesus, depois do batismo, foi conduzido ao deserto para lá ser tentado durante 40 dias por Satanás, não foi isso que ouvimos? Ou não? Lembraram agora? Tá, no próximo domingo eu vou perguntar o que nós lemos hoje e eu quero que todos estejam espertos, tá bom, crianças? Próximo domingo, lembrem que o padre vai perguntar de novo qual foi o evangelho desse domingo. Pois bem, Jesus, ele no alto do Monte Tabor, na presença dos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que são testemunhas privilegiadas deste acontecimento. Jesus é revestido também exteriormente da glória de Filho de Deus. Ele transfigurou-se diante da presença dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Queridos, vale lembrar que o episódio da transfiguração, ele acontece 8 dias depois do primeiro anúncio da paixão de Jesus. Então não foi por acaso que Jesus convoca os 3 apóstolos e diante deles no Monte Tabor se transfigura. 8 dias atrás eles foram surpreendidos com uma notícia que deixou o coração deles abalado, ou seja, eles ficaram desanimados e frustrados também, porque eles não esperavam. Imaginam, renunciamos tudo para seguir Jesus, o Messias, nós cremos, nós sabemos que Ele é o Messias, e agora Ele vem dizer que vai morrer, que vai ser entregue nas mãos dos homens, que vai sofrer. Como assim? Ou seja, não é o modelo de Messias que nós esperávamos, na mentalidade, tanto dos apóstolos quanto dos judeus. Por quê? Eles esperavam um Messias triunfalista, um Messias glorioso, e não um Messias que entregaria sua vida na cruz, que morreria como Ele morreu. Então eles foram surpreendidos. E como se isso não bastasse, Jesus também fala para os apóstolos que aquele que quer segui-lo deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Ou seja, imagina, o Messias a quem nós seguimos, deixamos tudo para obedecê-lo, vai morrer crucificado. E ele diz também que nós sofreremos, que nós também precisamos carregar a nossa cruz. Não, como assim? Não é isso, não era isso que a gente esperava, Pois bem, queridos irmãos, podemos imaginar, nessa circunstância, como estavam consternados, aqueles discípulos que deixaram tudo para seguir a Jesus, e ao ouvirem da boca dele, nesse primeiro anúncio da paixão, e também as condições para o discipulado, de deixar tudo, de renunciar a si mesmo, de carregar a sua cruz, de apogia e segui-lo. Então, o espírito de desânimo, de frustração, tomou conta do coração dos discípulos. E para fortalecer a fé, ainda frágil e imatura, Jesus ele convoca 3 dos seus apóstolos, leva eles, ou seja,
os conduz até o Monte Tabor, e lá, diante deles, Jesus se transfigurou. Né? Se transfigurou. Pois bem, queridos, esse episódio da transfiguração, que nós escutamos agora há pouco, pretende ser para os apóstolos um chamado, né, à esperança, ou seja, confortados, né, por essa extraordinária manifestação da glória de Cristo, os discípulos eles poderão ultrapassar os acontecimentos que sucederiam o episódio da transfiguração, né, ou seja, os acontecimentos, né, dramáticos da paixão e morte de Cristo, com muito mais resistência, com muito mais fé, porque naquele dia, naquele momento, eles de fato entenderam que não terminaria no Calvário, mas pelo contrário, aquele que entregaria a sua vida e que morreria por nós, ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então foi uma antecipação da ressurreição de Jesus naquele momento, naquele monte, ou seja, Jesus ele se transfigura gloriosamente. Então o que os apóstolos Pedro, Tiago e João viram, né, no Monte Tabor, na verdade aconteceria depois da ressurreição de Jesus, né? Então foi um momento de consolo, de esperança, para que eles não desanimassem, porque de fato o pior, digamos assim, né, estava por vir, no sentido de que da dificuldade que eles enfrentariam, né, de todas as tribulações, de todas as perseguições, até mesmo de ver o próprio Cristo Jesus sendo crucificado. Então era necessário fazerem essa experiência diante da presença do ressuscitado, do Cristo transfigurado, né? Então, queridos, a transfiguração é a manifestação da glória de Cristo, ou seja, é um momento culminante que antecipa a sua ressurreição. Nós vemos também no Evangelho alguns elementos, não é? Alguns elementos importantes. São Lucas, ele é um evangelista muito detalhista, minucioso, né? Então ele faz questão de mostrar os detalhes das cenas, dos episódios, né? E aí ele fala sobre uma nuvem, fala sobre uma voz, fala sobre Moisés e Elias, que também aparecem, né, no contexto da transfiguração. Queridos, vejam só, as vestes brancas e resplandecentes, Moisés e Elias e a nuvem são elementos simbólicos que aparecem, não é, no Evangelho de hoje. As vestes brancas e resplandecentes, elas evocam-nos o resplendor de Moisés, depois de ter se encontrado com Deus no Monte Sinai, né? Moisés e Elias, que é o protótipo da lei, ou seja, modelo da lei dos profetas, eram duas figuras que, segundo a realidade da época, né, de então, deveriam aparecer no dia do Senhor. Então está tudo muito, muito conectado, né? Além disso, queridos, a aparição desses dois personagens no momento da transfiguração também sugere que em Jesus existe ali o cumprimento da lei, representado por Moisés, e dos profetas, representado por Elias, né? E detalhe, não é sobre qualquer assunto, né, que Moisés e Elias falam com Jesus. Eles conversavam sobre o que sucederia posteriormente, né, quando Jesus entrasse em Jerusalém. Era sobre a morte de Jesus, né, sua morte, ou seja, eles falavam do êxodo de Cristo, né, que ia se consumar em Jerusalém, né? E aí, queridos, nós entendemos de fato que é pela morte de Jesus na cruz que se realizará o verdadeiro e definitivo êxodo do povo, né? Do povo da escravidão para a vida da graça. Se Moisés, lá no Antigo Testamento, movido pela graça, resgatou o povo de Israel da escravidão do Egito e os conduziu, né, em direção à terra prometida, com Cristo, a sua entrega, a sua morte, existe ali também, né, esse resgate daqueles que viviam na escravidão do pecado para uma vida nova, uma vida em Deus, uma vida eterna, né? Então, todos esses elementos, esses personagens que nós vemos, eles não aparecem por acaso no Evangelho da Transfiguração, né? E por sua vez, queridos, a nuvem, né, é símbolo da presença de Deus,
evoca-nos aquela nuvem que guiava o povo pelo deserto em direção à terra prometida. Então, várias passagens do Evangelho, no Antigo Testamento, nós vemos, né, que Deus ele se manifestava ao seu povo através da nuvem, né, da nuvem, do fogo, do vento, enfim, diversos meios, né, ou diversas, digamos, teofanias, né, que ele se revela e se mostra ao seu povo, né, e que é justamente aplicado aqui também no Evangelho, né, com a cena, com o episódio da transfiguração. Assim sendo, queridos, a transfiguração de Jesus, vejam só, é uma oportunidade, né, deles contemplarem antecipadamente a glória do Senhor e serem revestidos, né, de esperança e de confiança, e de entenderem que a morte que Jesus enfrentaria não era o fim, não era o fim, a cruz não é o fim, e aquilo também que eles enfrentariam posteriormente também no exercício do apostolado, sim, sabiam, foram muito bem informados sobre as consequências da missão, do martírio que eles enfrentariam. Não acabaria no martírio, não, haverá uma ressurreição, porque ele ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar. E São Paulo fala isso também na segunda leitura de hoje. Ele diz o seguinte: nós, porém, somos cidadãos do céu, de lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Ou seja, contemplar a ressurreição do Cristo, é também contemplar a nossa ressurreição, porque o nosso corpo mortal, será transfigurado, será ressuscitado, ou seja, será transformado, ou seja, será semelhante, como diz o próprio São Paulo, ao corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, vejam só, uma palavra de esperança, inclusive para a gente também que peregrina neste mundo, rumo aos céus, até porque nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos tribulações, nós enfrentamos muitos percalços na vida, e essas dificuldades, queridos, não podem desanimar a nossa caminhada. Se a intenção do Cristo, seu objetivo era de que os apóstolos fossem alimentados pela esperança e pela fé, ao vê-lo transfigurado, e não desistissem, não desanimassem da caminhada, mesmo com a cruz, com a perseguição, do mesmo modo também, essa palavra serve para confortar o nosso coração, de modo que nos mantenhamos firmes e fiéis, ainda que difícil seja prosseguir neste caminho, ainda que seja exigente, ainda que nos faltem forças, mas vamos continuar, Deus é conosco, Cristo ressuscitado permanece no meio de nós. E em nossa caminhada, queridos, para a Páscoa, nós somos também convidados a subir o monte com Jesus, com Pedro, Tiago e João, e lá estabelecermos ainda mais esse vínculo de comunhão e de amizade com Ele. E assim como no episódio também da transfiguração, ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, escutai-o. O Pai também fala aos nossos corações nesse dia, escutai-o, este é o meu filho amado, escutai-o. Então, queridos, fixemos o nosso olhar em Jesus, decidamos segui-lo verdadeiramente, coloquemos diante dele a nossa vida, o nosso coração, tudo o que temos, tudo o que somos, e deixemos que ele mesmo nos conduza nessa estrada, nessa caminhada, nessa peregrinação, que ele nos fortifique, que ele nos santifique, que ele nos fortaleça, nessa busca constante pela santidade, pela salvação. Então, vale a pena segui-lo, vale a pena entregar a nossa vida a Ele, vale a pena lutar contra as nossas vontades, contra as nossas misérias, vale a pena deixar de lado aquilo que nos escraviza, aquilo que nos impede, de contemplar a glória de Deus. Então, queridos, um outro detalhe importante que nós ouvimos no Evangelho de hoje, quando Pedro testemunha, a transfiguração de Jesus, certamente foi tomado por uma felicidade, que fez com que ele fizesse um pedido a Jesus. O que Pedro pediu a Jesus, crianças? Vocês lembram? O que o apóstolo Pedro pediu a Jesus quando ele o viu transfigurado no Monte Tabor?
para que eles permanecessem lá e armassem uma tenda para Jesus, para Moisés e Elias, não é? Inclusive eles ficaram com medo, né? Imagina, é tudo muito novo, vocês contemplaram Cristo glorioso, né? Então, todos esses elementos da fumaça, da voz, né, vinda do céu, enfim, das vestes brancas, então certamente eles ficaram com medo, mas a alegria, a felicidade de contemplar o Cristo glorioso, né, foi tão grande que eles desejaram permanecer naquele lugar. Ou seja, Pedro, ele quer prolongar aquela situação. É bom estarmos aqui, Jesus, é bom estarmos aqui, né? É bom estarmos na tua presença, é bom experimentarmos dessa graça, dessa bênção, e de fato, é bom estarmos com Ele, não é verdade? É maravilhoso estarmos com Jesus. Queridos, e eu falava no início, né, que Pedro, Tiago e João foram privilegiados, porque eles contemplaram o Cristo glorioso, antecipadamente. Mas nós também somos privilegiados, sabiam disso? Nós também somos privilegiados, sabe por quê? Porque assim como Pedro, Tiago e João, em cada Eucaristia que nós participamos, nós também temos a graça de contemplar o Cristo glorioso e ressuscitado. Porque na Eucaristia, né, embora a Eucaristia seja paixão e morte de Cristo, nós bem sabemos, sacrifício, mas é também ressurreição. Com os nossos olhos, né, e o nosso coração, nós contemplamos Cristo glorioso. Que grande graça, não é? Que grande graça e que excelente oportunidade o Senhor nos concede de aqui e agora vivenciarmos um pouquinho daquilo que nós viveremos no céu, antecipadamente, não é? É o que nós chamamos de escatologia presente, não é? Ou seja, já na Eucaristia nós antecipamos, queridos irmãos, o que nós viveremos na eternidade, porque aquele que se entrega a cada um de nós na Eucaristia, ele já morreu e ressuscitou. Ele já está no céu, na eternidade, mas Ele vem ao nosso encontro e se faz presente, real e substancial, na Eucaristia, que nós comungaremos dentro de alguns instantes, né? Queridos, nós devemos escutá-lo, devemos obedecê-lo, devemos anunciá-lo, porque o mesmo Deus que falou a Pedro, Tiago e João, Ele também fala aos nossos corações nesse dia, Ele se comunica conosco, não é? Ele se comunica conosco, e cada domingo, queridos, cada domingo, ao participar da Santa Missa, né, nós subimos um monte para contemplar o Cristo transfigurado, também transfigurado, e escutar a sua voz. E nós não podemos ficar aqui. Evidente, existem muitos momentos que a alegria que preenche o nosso coração é tamanha que a gente só quer estar na presença dEle, não é verdade? Quem que já fez essa experiência de sentir essa paz interior, essa alegria, né, essa alegria plena, e o desejo de permanecer sempre na presença de Deus? Mas nós não podemos. Nós subimos ao monte, nos encontramos com o Senhor, né, contemplamos Ele transfigurado e ressuscitado, mas nós precisamos descer o monte, né? Nós precisamos descer o monte, queridos. Devemos prosseguir a nossa caminhada. Não dá para ficar de braços cruzados, não. É preciso sermos sal da terra e luz do mundo, anunciarmos com a nossa vida, com o nosso testemunho, tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivenciamos, toda essa maravilha, essa bênção que nos alcança em cada Eucaristia que nós participamos, né? E por isso, quando o Padre diz, ide em paz e o Senhor vos acompanha, antes do concílio, né, quando a missa era rezada em versos Deum, de frente para o altar, né, de frente para o altar, e de costas para a Assembleia, o finalzinho da missa era Ite missa est, que significa ide ide em missão. Ite missa est, quer dizer ide em missão, ou seja, tudo que nós aprendemos, toda experiência de encontro, de intimidade com Cristo na Eucaristia, de contemplação da sua glória que nos alcança na palavra e no pão que nos alimenta, queridos, é preciso anunciar, é preciso sair daqui com um sorriso no rosto, né? Com um sorriso no rosto. Às vezes as pessoas chegam na igreja cabisbaixas, tristes e não se permitem fazer essa experiência e vivenciar de fato a felicidade que Deus pode te oferecer, né? A
pessoa anda tão carregada, é tão pesada que não dá não abre, né, as comportas do coração para que Deus te faça experimentar. Então, vive essa experiência, né? Deus está aqui, o Cristo ressuscitado está aqui, como esteve também no Monte Tabor, transfigurado, ressuscitado, não é? E que essa alegria que preencheu o coração de Pedro, Tiago e João, também pode preencher o teu coração. Basta que você queira fazer essa experiência. Basta que você esteja disposto, de fato, a fazer essa experiência. Queridos, nós somos convidados a ser missionários da transfiguração, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele conta comigo, mas Ele conta também com cada um de vocês, tá bom? Que a Virgem Maria, que como Abraão, ele esperou contra toda esperança, nos ajude a reconhecer em Jesus, o Filho de Deus, e também o Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa família, Senhor dos nossos projetos, dos nossos sonhos. E que esta quaresma, queridos, possa constituir para cada um de nós um momento privilegiado de graça, e possa trazer ao nosso coração frutos em abundância. Por isso eu repito, é mais uma quaresma, sim, mas eu preciso fazer dessa quaresma a quaresma na minha vida, de fato me comprometer com tudo aquilo que a igreja me propõe, uma vida de oração, a renúncia do pecado, fazer um bom exame de consciência, confessar os pecados, viver a experiência da comunhão com Deus, com o próximo. Queridos, é importante de fato mudarmos de vida, senão não tem sentido, muitas vezes, continuar se não existe comprometimento, se não existe entrega, se não existe desejo de fato de viver plenamente na presença e beber dessa fonte de graça que o Senhor pode nos conceder, tá bom? Então, coragem, ânimo, olhos fixos em Jesus, deixemos que Ele nos oriente, nos conduza e nos santifique sempre, e nos dê sempre essa graça de contemplar o glorioso, nossa vida, nossa família, enfim, nas circunstâncias, nas vicissitudes da nossa caminhada, da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.